Nós estamos em contato agora com Basílio Cioclo, que é diretor do Banco Sofisa Direto. Basílio, boa tarde. Boa tarde. Bem, Basílio, nós temos aí os investidores com algumas dúvidas em relação à rentabilidade de curto prazo das aplicações, porque a gente sempre recomenda que a pessoa faça aplicações de renda fixa em prazos mais longos para evitar uma tributação mais pesada, porque é decrescente dependendo do período de aplicação. A tributação mais baixa é para quem deixa o dinheiro aplicado por mais de 2 anos, né? Agora, muita gente vai precisar do dinheiro no curto prazo, e aí fica a dúvida, é a poupança, é um CDB, é um título do governo? Na sua avaliação, qual seria a opção mais recomendável hoje? Bom, vamos definir curto prazo, né? O curtíssimo prazo, menor que 30 dias, esse investidor deve ficar na poupança, porque não tem a cobrança do IOF, além de não ter também o imposto de renda. Então, a poupança para esse prazo muito curto acaba sendo melhor. Mas também não vai ter a rentabilidade, porque é calculado mês a mês, né? Mas se ele pretende sacar o dinheiro depois de 30 dias, aí ele já deve fazer um CDB, que vai render mais do que a poupança e que tem a mesma garantia do FGC lá de até R$70 mil. Mesmo tendo tributação no caso do CDB? Sim, a tributação que vai incidir do imposto de renda sobre o CDB, nos últimos anos, mesmo considerando essa tributação, o CDB tem rendido mais do que a poupança, consideravelmente a mais. E tem a questão do IOF também, não é? Mas o IOF é aquele imposto que vai até 30 dias. Então, por isso que, como a poupança não é tributada pelo IOF, até 30 dias a poupança vale mais a pena. Depois de 30 dias, a gente deve procurar já um CDB que pague uma remuneração alta também, porque um outro fator importante, não é qualquer CDB que rende mais que a poupança. Tem que procurar um CDB que pague 100% do CDI, que é como é medida essa rentabilidade. Agora, Basílio, tem uma diferença aí da remuneração oferecida ao investidor dependendo do volume aplicado, não é? Isso é quase uma regra geral de mercado financeiro. Quem tem pouco para aplicar geralmente consegue uma taxa mais baixa. Era assim. Aqui no Sofisa Direto não é mais. Tem alguns bancos, agora eu estou falando que no geral no mercado isso acaba acontecendo aí em várias modalidades de investimento. Questão de fundos, por exemplo, o investidor que tem mais para aplicar, ele pode ser direcionado para um fundo que tem uma taxa de administração menor. Isso, e com a taxa de administração menor ele vai conseguir uma rentabilidade maior. Mas já existe hoje, CDB é a mesma coisa. Se você for até a agência com R$5 mil, provavelmente você vai conseguir um CDB com 80% do CDI, o que quer dizer, às vezes, até menos do que a própria caderneta de poupança. Se você procurar um pouco, por exemplo, aqui no Sofisa Direto, que é o nosso caso, você tem 100% do CDI para qualquer valor investido. Tá? Então, de R$1 a 1 milhão, a gente trata todos os investidores da mesma forma. Isso é uma tendência que já acontece fora do país, né? Principalmente por causa desse meio eletrônico, ou seja, dá o mesmo trabalho, o mesmo custo para a gente atender um cliente de R$1 a um cliente de R$1 milhão. Então, a gente pode oferecer a mesma rentabilidade para todos os clientes. Então, procurando, se o investidor, se esse poupador procurar, ele vai achar um CDB que vai render bem mais que a poupança, independente do valor que ele tem para investir. Agora, Basílio, para o nosso ouvinte poder entender melhor, na questão do CDI hoje, quanto que seria em termos percentuais? Se a pessoa conseguir 100% de CDI, quanto que ela teria mais ou menos de rentabilidade? Ela teria hoje, baseado no CDI de ontem, 12,15%. Né? A poupança... aí a gente desconta o imposto de renda disso, que vamos descontar 20%, pensando que ele vai ficar com esse dinheiro pelo menos 6 meses investido. A gente vai ficar aí com um pouco mais de 10,8%, enquanto na poupança ele tem já líquido do imposto de renda, ele está ficando só com uns 9%, mais ou menos, ao ano. Né? Tem alguns números aqui que a gente tem prontos para comparar, que às vezes são mais fáceis da gente entender. Por exemplo, né, se a gente tivesse investido R$5 mil há 2 anos, né, na poupança a gente teria um rendimento de R$744, que quer dizer mais ou menos 15% do valor investido. Se o poupador tivesse colocado esse dinheiro num CDB com 100% do CDI, ele conseguiria R$950, ou seja, R$205 a mais, o que quer dizer uma vantagem de 28% sobre a poupança. Isso já descontado o tributo? Isso já descontado o tributo. Rendimento líquido mesmo, né? Agora, o melhor para a pessoa poder comparar, quem não conhece muito, é pedir, na hora da aplicação, uma simulação de quanto ela teria de rentabilidade no CDB pelo prazo que ela pretende deixar o dinheiro aplicado, não é?
Sem dúvida. Isso hoje tem vários mecanismos. Aqui no site do Sofisa Direto tem essa possibilidade de você comparar o valor e o prazo que você quer com as alternativas de renda fixa. Tem comparações com fundos DI, com poupança, com CDB de outros bancos, inclusive. Então, é primordial que o investidor procure, compare. Hoje já existem ofertas boas, né? E sempre lembrando que o CDB tem a mesma garantia da poupança. As pessoas têm um credo popular, né? A poupança é garantida, a poupança é garantida, a poupança é garantida. O CDB também é garantido, pelo mesmo mecanismo, até o mesmo valor, com o mesmo seguro. Tá? Então, quem investe em poupança pode migrar tranquilamente para um CDB com liquidez diária, que vai receber um rendimento maior com as mesmas garantias. Agora, outra dúvida é em relação a títulos pré ou pós-fixados. Nas condições atuais da economia, o que você acha que oferece maior proteção? Não é questão de proteção, a gente entende que é questão de objetivo. Se o poupador tem uma meta bem definida e quer ter a certeza da rentabilidade que ele vai obter, ele deve procurar um título pré-fixado, porque esse no momento do investimento ele já sabe quanto ele vai resgatar. Se ele quer acompanhar um eventual aumento da taxa de juros e ficar, eu diria... Com a remuneração atualizada. Com sua remuneração sempre com a atual taxa de juros, ele deve procurar um pós-fixado. Só que há o risco de os juros caírem também. Então, no pós-fixado, se os juros caírem, ele vai receber menos dinheiro, claro. Mas no pré-fixado, se os juros subirem, ele poderia receber mais dinheiro. Então, cada um tem uma característica e um objetivo diferente. Não acho que é questão de escolher um melhor. Eu acho que cada pessoa tem que ver qual é o seu objetivo e tomar sua decisão. Não, eu pensava em termos de projeção quanto ao que poderá acontecer com os juros básicos. Para este ano, por exemplo, se prevê mais alguma elevação da taxa básica, uma variação pequena. No ano que vem, as projeções do mercado são de taxa muito próxima da deste ano, né? Mas essas projeções, né, que são acho que muito direcionadas até pelo relatório Focus do Banco Central, essas projeções já estão embutidas nas taxas do pré-fixado hoje, né? Então, essas taxas oferecidas, né, a rentabilidade oferecida nos títulos pré-fixados já prevêem que a previsão do relatório Focus vai se concretizar. Então, não é bem uma aposta, aquilo lá é um consenso. Então, mas quando você entra numa remuneração pré-fixada, você já tem a garantia dessa taxa que está num patamar elevado. Você já tem a certeza disso, né? E essa é a principal característica dela. Você tem certeza de quanto você vai ter no final e atualmente é mais do que o CDI do pós-fixado. Mas, como a projeção de juros já diz isso, o CDI provavelmente vai chegar lá também. Tá? E aí você tem, vou falar risco, né? Mas você tem a possibilidade da taxa de juros subir mais do que está previsto hoje, e aí quem tiver optado pelo pós-fixado vai acabar recebendo mais do que quem escolheu o pré-fixado. Então, como eu disse, é uma questão de objetivo de cada investidor. Se eu quero ter certeza quanto eu vou receber daqui a X tempo, eu devo ir no pré-fixado. Se eu quero ficar atrelado ou alinhado com a taxa de juros atual e futura, ele deve ir no pós-fixado. Isso vale na escolha também de um título público. Também, lá no Tesouro Direto, você tem essas alternativas também de pós-fixado, pré-fixado e indexados à inflação também, né? A gente não acha o Tesouro Direto hoje uma alternativa tão boa para o investidor, porque ainda tem muitas taxas e taxa de custódia, taxa de administração envolvida no processo do Tesouro Direto. CDBs, por exemplo, não tem essas taxas e a gente acha que tem rentabilidades melhores que o Tesouro Direto. Mas, voltando à questão do pré e pós, lá também tem a mesma consideração para fazer. E tem possibilidade, inclusive, de proteção contra a inflação, dependendo do título, né? Isso, mas existe CDB também com essa mesma característica, tá? Sem o CDB atrelado ao IPCA, como os títulos NTNBs lá do Tesouro Direto. Tá certo. Agora, Basílio, então, você não recomendaria o CDB de curtíssimo prazo, menos de 30 dias, porque você acha que o que a pessoa vai pagar de tributação não vale a pena, o que sobra de rendimento? Não vale a pena, sabe? Vira uma confusão muito grande a conta do cara compra CDB, resgata CDB e para no final o IOF acabar ficando com
quase toda a rentabilidade. A poupança provavelmente é uma melhor opção nesse caso. Agora, quando a pessoa entra no CDB de prazo mais longo, ela também pode ter o resgate antecipado. Aí a gente tem uma característica do CDB. A gente tem CDBs com liquidez e CDBs sem liquidez. O CDB a 100% do CDI que eu tenho mencionado aqui, a gente está falando do CDB com liquidez. Isso quer dizer que o cliente pode investir hoje e resgatar amanhã se quiser, vai pagar todos os impostos, talvez não valha a pena, mas ele tem essa liberdade. Pode resgatar amanhã, em 30 dias, em 6 meses, em 1 ano, no momento que ele quiser. Há uma outra característica do CDB, que é o CDB sem liquidez, ou que a gente fala com liquidez no vencimento. Ou seja, ele escolhe um prazo, quero investir por 2 anos, ele só vai poder resgatar esse dinheiro depois de 2 anos. E, obviamente, tem uma vantagem financeira por fazer isso, né? Ele fica com o dinheiro dele parado, né, indisponível, mas o dinheiro dele está rendendo bem mais, né? Chega a render 10% a mais do que renderia quando ele escolhe a opção com liquidez. E aí ele tem de ter certeza, segurança de que ele não vai precisar do dinheiro nesse período. Se ele tiver um bom planejamento financeiro e sabe que pode guardar esse dinheiro por um prazo mais longo, ou porque ele está juntando dinheiro para sua aposentadoria, ou porque ele tem um plano de comprar alguma coisa em 2 anos, sem dúvida ele devia escolher um CDB sem liquidez, porque vai render bem mais do que o com liquidez. Mas nós ouvimos o Basílio Cioclo, que é diretor do Banco Sofisa Direto. Basílio, muito obrigado, uma boa tarde, bom feriado para você. Obrigado. Boa tarde.